Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Todas as manhãs, às 5h27, o elevador da Harrington Global Solutions descia lentamente do 14º andar até o estacionamento subterrâneo. Lá dentro, apenas uma pessoa. Naomi Carter. Ela segurava a vassoura em uma mão e a bolsa gasta na outra. Seu uniforme cinza ainda exalava o cheiro de desinfetante industrial, misturado a um cansaço que nem o sono conseguia mais dissipar. Seu distintivo piscava fracamente como se compartilhasse de sua exaustão. Naomi trabalhava em 2 turnos por dia. Oficialmente ela foi designada para a limpeza noturna. Extraoficialmente, ela retornava antes do amanhecer para substituir aqueles que não compareciam mais. Ela nunca reclamou. Ela nunca perguntou. Ninguém lhe perguntou por quê. Naquele prédio de vidro onde decisões multimilionárias eram tomadas em silêncio, Naomi era apenas mais uma sombra. Os executivos passavam por ela sem sequer olhar. Alguns roçavam em seu rosto, outros mudavam de corredor. Ela conhecia aquele olhar. Aprenderá a não reagir a ele. Mas por trás desse silêncio, escondia-se uma situação urgente. No bolso interno do casaco, o celular dele vibrava constantemente. Mensagens não lidas. Chamadas perdidas. Mãe, quando você volta para casa? O fornecimento de gás foi cortado novamente. Não temos mais nada para o jantar. Naomi fechou os olhos por um segundo. Apenas um. Então ela voltou ao trabalho. Às 22h48, quando o prédio estava se esvaziando, um homem ainda permanecia em sua mesa. William Harrington, fundador, CEO, bilionário. Ele estava olhando os números na tela, mas sua mente estava em outro lugar. Há várias semanas, algo vinha perturbando sua rotina perfeitamente organizada. Sempre a mesma mulher. Sempre o último a sair. Sempre o primeiro a voltar. Naquela noite, ele a viu parar perto dos caixas eletrônicos. Ela remexeu na bolsa, tirou algumas moedas, e as guardou de volta. Caro demais. Até para aquilo. William franziu a testa. Ele então a viu sentar-se em um caixote, pegar o celular e digitar freneticamente. Sua expressão mudou. Não de raiva, mas de medo reprimido. Poucos minutos depois, o telefone de William vibrou. Uma notificação de rotina. Um aplicativo de entregas que ele quase nunca usava. Nova sugestão perto de você. Na casa da Naomi, refeições caseiras, pratos para o jantar. Ele permanece imóvel. O nome. O tempo. Que coincidência. William olhou para cima. Naomi levantou-se, vestiu o casaco e saiu do prédio pela porta de serviço. Naquela noite, sem entender o porquê, o CEO mais poderoso da cidade fez algo que nunca havia feito antes. Ele fez o pedido. E sem saber disso, essa simples decisão mudaria 2 vidas para sempre. E revelar uma verdade que ninguém jamais se deu ao trabalho de enxergar. William Harrington olhou fixamente para o telefone por alguns segundos antes de pressionar confirmar. Ele não sabia exatamente por que estava fazendo aquilo. Fome? Não. Curiosidade? Talvez. Mas acima de tudo, uma intuição estranha, quase perturbadora. Na casa da Naomi, comida caseira. Sem fotos extravagantes. Sem slogans de marketing. Uma descrição simples. Pratos artesanais. Sabores do sul dos Estados Unidos. Encomendas limitadas. William escolhe um prato aleatoriamente. Frango estufado, arroz picante e legumes caramelizados. Então ele colocou o telefone sobre a mesa, convencido de que se tratava apenas de mais um pequeno restaurante de bairro. 40 minutos depois, bateram à porta do seu escritório. Não é o serviço habitual. Nenhum funcionário de terno. Era Naomi Carter. Ela estava de pé, ereta, com um saco de papel reciclado nas mãos. Tinha tirado o uniforme de limpeza e o substituído por um casaco fino demais para a estação. Seus olhos se abaixaram quando o reconheceu. Bom dia, senhor. Ela disse em voz baixa, mas tensa. William permaneceu paralisado. A mulher invisível de seus corredores. O cozinheiro misterioso do aplicativo. A mesma pessoa. É você? Ele perguntou, sem conseguir esconder a surpresa. Naomi assentiu com a cabeça. Sim, senhor Harrington. Faço as entregas depois do meu turno. Ela colocou a bolsa sobre a mesa com as mãos tremendo levemente. William percebeu detalhes que ninguém jamais notou. Olheiras profundas e escuras. Queimei os dedos cozinhando. A frágil dignidade de uma mulher que permanece de pé mesmo quando tudo parece estar lhe destruindo. Obrigado, ele finalmente respondeu. Ela se virou imediatamente, como se ficar ali por mais um segundo pudesse lhe custar caro. Mas William o deteve. Espere.
Naomi ficou paralisada. Você trabalha aqui e cozinha à noite? Ela hesitou. Depois, simplesmente respondeu. Estou fazendo o que precisa ser feito. Quando ela saiu, William ficou sozinho com a mala. Ele abriu a caixa. O cheiro invade o quarto. Não era apenas uma refeição simples. Era uma lembrança. Uma história. Uma alma. Ele provou uma mordida e depois outra. Seus olhos se fecharam involuntariamente. Isso fez lembrar de sua mãe. Refeições de domingo. Antes do dinheiro. Antes das torres de vidro. Antes da solidão. Ele então compreendeu algo essencial. Naomi não estava apenas sobrevivendo. Ela estava lutando. Intrigado e perturbado, William tomou uma decisão impulsiva. No dia seguinte, ele saiu do escritório mais cedo do que o habitual. Ele queria entender. Ele queria saber por que uma mulher que limpava seus escritórios cozinhava como uma rainha. E por que ela se esgotou trabalhando sem nunca pedir nada. Exatamente às 18 horas, ele a viu sair do prédio pela porta dos fundos. Ela entrou numa velha carrinha amassada, com o motor a tossir e a pintura a descascar. William respirou fundo. Ele ligou o carro e a seguiu. E o que ele estava prestes a descobrir mudaria para sempre sua visão de poder, sucesso e humanidade. A van de Naomi Carter avançava lentamente pelas ruas escuras, longe das áreas iluminadas do centro da cidade. William Harrington a seguiu à distância sem buzinar, sem impaciência. Quanto mais dirigia, mais os prédios de vidro desapareciam, substituídos por casas desgastadas, postes de luz defeituosos e calçadas rachadas. Ele nunca havia posto os pés aqui antes. Naomi parou em frente a um pequeno prédio dilapidado, meio iluminado por uma placa quebrada. William estacionou o carro mais longe, com o coração estranhamente pesado. Ele a viu sair da van, pegar algumas sacolas de compras e subir os degraus externos que rangeram sob seu peso. Ela não entrou em um restaurante. Ela foi para casa. William permaneceu sentado em seu carro por vários minutos. Começou a chover, fina e persistente. Então um cheiro familiar pairou no ar. O mesmo cheiro que ele tinha no escritório. Curioso, ele saiu do carro. Uma pequena janela estava entreaberta. Lá dentro, ele vislumbrou Naomi em uma cozinha minúscula. Sem coifa moderna. Sem bancada de mármore. Apenas um fogão velho, panelas e frigideiras amassadas, e uma concentração quase sagrada. Sobre a mesa estavam enfileiradas caixas de entrega. Os pedidos estão pendentes. William então compreendeu. Chez Naomi não era um restaurante. Era uma cozinha de sobrevivência. Naomi cozinhava, provava, ajustava. Cada prato era preparado com a precisão de um chefe e o amor de uma mãe. A voz de uma criança quebrou o silêncio. Mãe? Um menino apareceu na porta. Talvez uns 8 anos. Descalço. Naomi se virou imediatamente, seu rosto se iluminando apesar do cansaço. Evan, volte para a cama, meu amor. Você já comeu de novo? Ela hesitou por uma fração de segundo. Sim, claro. William sentiu um peso cair sobre seu peito. Apareceu uma segunda criança. Depois, uma terceira. 3 crianças. Apenas uma cama. Uma única refeição quente, provavelmente para compartilhar. Naomi colocou as caixas de entrega perto da porta, vestiu um casaco e beijou a testa de cada um. Voltarei em breve. Ela saiu. William recuou instintivamente para as sombras. Naomi desceu as escadas, voltou para sua van. E saiu dirigindo novamente para fazer sua entrega. William permaneceu sozinho na chuva. Naquele momento ele compreendeu algo brutal. Ele ganhava em 1 minuto o que ela ganhava em 1 mês. E no entanto, era ela quem alimentava os outros. Ele voltou para o carro, encharcado e transtornado. Pela primeira vez em anos, o CEO da Harrington Global Solutions não pensou em acionistas, nem em números, nem em poder. Ele pensou numa mulher invisível, que carregou o mundo nos ombros. E ele sabia que apenas observar já não seria suficiente. Na manhã seguinte, William Harrington chegou à sede da empresa mais cedo do que o habitual. Mas naquele dia, algo havia mudado. Seu terno era o mesmo, sua mesa também. Contudo, seu olhar já não era o de um homem protegido por números. Ele ligou imediatamente para Karen Mitchell, a diretora de recursos humanos. Quero o dossiê da Naomi Carter. Karen piscou. Qual? William olhou para ela calmamente. Exatamente. Poucos minutos depois, o arquivo chegou. Contrato de meio período. Horas extras não remuneradas. Sem faltas. Sem queixas. Um caso perfeito e profundamente injusto. William cerrou os dentes. Ao meio-dia, ele desceu até o refeitório. Sem acompanhante. Sem se anunciar. Ele sentou-se à mesa, pediu uma refeição. E então fez algo inesperado. Ele fez outro pedido pelo aplicativo. Na casa da Naomi.
Dessa vez, ele acrescentou uma mensagem. Encomenda grande. Para várias pessoas. Obrigada. Uma hora depois, Naomi apareceu visivelmente nervosa. E Sr. Harrington, posso explicar? Sente-se, ele disse simplesmente. Ela hesitou, mas depois obedeceu. William abriu as caixas. Os funcionários ao seu redor começaram a murmurar. Ele distribuiu as refeições aos executivos mais exigentes da empresa. Gosto, ele disse. Eles provaram. Fez-se silêncio. Quem preparou isso? Perguntou um diretor financeiro. William virou a cabeça na direção de Naomi. Ela. A maneira como as pessoas se olhavam mudou. Alguns ficaram surpresos. Outros se sentiram desconfortáveis. William se leva. Naomi Carter trabalha aqui há 5 anos. Ela faz turnos duplos. Ela alimenta este negócio à noite, e alimenta a cidade à noite. Ele fez uma pausa. E no entanto ninguém sabia que isso existia. Naomi sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Não há vergonha nenhuma nisso. Por causa da fadiga. Reconhecimento inesperado. Mas William não havia terminado. Esta tarde quero ver como funciona o Chase Naomi. Noemi panicua. Senhor, isto não é um restaurante de verdade. Exatamente, ele respondeu. Às 18 horas, ele entrou em um carro descaracterizado e a seguiu pela segunda vez. Mas desta vez, ele não se escondeu. Ele entrou em seu apartamento. Ele viu que a geladeira estava quase vazia. Cadernos escolares colocados sobre a mesa. As crianças estavam quietas, acostumadas a não perturbar nada. William se agachou na frente deles. Sua mãe é incrível. Ele disse simplesmente. Então ele se levantou e olhou Naomi diretamente nos olhos. Amanhã, tudo vai mudar. Naomi balançou a cabeça negativamente. As pessoas sempre dizem isso. William sorriu gentilmente. Eu faço isso. E pela primeira vez em muito tempo. Naomi Carter ousou acreditar que o mundo talvez pudesse vê-la. Na manhã seguinte, um boato incomum começou a circular na Harrington Global Solutions. Todos os funcionários foram convocados ao auditório principal. Sem explicações. Sem pauta. Exatamente às 9 horas da manhã, William Harrington subiu ao palco. Ele não estava sorrindo. E ontem à noite descobri algo que nunca deveria ter ignorado durante anos. Ele começou. Na sala, Naomi Carter estava sentada na última fila, com o coração acelerado. Ela mal havia dormido. Temia o pior. William projetou uma foto na tela. Uma cozinha modesta. Um fogão antigo. Caixas de refeições enfileiradas. Essa é a verdadeira força motriz por trás desta empresa. Ele declarou. Um murmúrio percorreu a sala. Enquanto alguns contam as horas, outros sacrificam a saúde. Naomi Carter trabalhou aqui sem reconhecimento, sem proteção, sem justiça. Ele virou a cabeça na direção dela. A partir de hoje, isso acaba. Silêncio total. Naomi Carter é nomeada diretor do programa culinário Internod Harrington Global Solutions. Salário multiplicado por 10. Contrato por tempo indeterminado. E financiamento integral para o seu projeto, na casa de Naomi. Naomi permaneceu uma figueira. As lágrimas corriam incontrolavelmente. Mas William não havia terminado. A partir de hoje, quaisquer horas extras não pagas serão reembolsadas retroativamente. E todo funcionário invisível deixará de ser invisível. A sala irrompeu em aplausos. Após a reunião, William aproximou-se de Naomi. Você não precisava de um salvador. Disse ele calmamente. Você precisava que abríssemos os olhos. Poucos meses depois, o Chase Naomi se tornou uma cozinha comunitária, empregando mães solteiras, fornecendo refeições para escolas e inspirando toda uma cidade. Os filhos de Naomi nunca mais passaram fome. E William Harrington finalmente compreendeu que o verdadeiro poder não residia em torres de vidro, mas na capacidade de enxergar aqueles que o mundo ignora.